tarde, boa noite para quem nos assiste em outros horários. Estamos aqui hoje para mais um vídeo da série Páginas Consoladoras, que está sendo promovido pela Casa Espírita Casa do Caminho, de Rio Paranaíba, em Minas Gerais. E hoje nós vamos ler mais uma reflexão que vai nos trazer, com certeza, ensinamentos importantes e que a gente possa, a partir desses ensinamentos, poder praticar cada vez mais aquilo que o Evangelho de Jesus, nosso Mestre, procura nos dizer a cada dia. E hoje nós temos o capítulo 21 do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. O título do capítulo é Maioridade. E Emmanuel vai comentar a carta aos Hebreus de Paulo, no seu capítulo 7, versículo 7, em que Paulo diz assim: o menor é abençoado pelo maior. Em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso. Quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação. Cresce a fonte para o benefício do solo. Se cresceste em experiência ou em elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol, com seus raios de luz, não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme. Desenvolvimento é poder. Repara como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na terra aceitou o sacrifício supremo, a fim de auxiliar a todos, sem condições. Não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. E nós vemos isso claramente pelo próprio exemplo do Mestre. Jesus, Espírito Crístico, já estava em estado de perfeição relativa junto a Deus. É recomendado a criar e a cuidar, a se tornar responsável de um planeta inteiro, em que bilhões de criaturas humanas serão gradualmente sendo acrescentadas, e sob seu comando, sob sua tutela, ele seria responsável, e é responsável, por fazer com que essas criaturas sejam levadas até Deus, para que um dia fiquem na mesma condição em que ele está. O trabalho é grandioso. E ao mesmo tempo que é grandioso, é valoroso, porque ele sai de sua perfeição junto a Deus para estar conosco no dia a dia, nos esforços diários. E em caráter de menor escala, vemos Paulo escrevendo aos Hebreus. E essa carta é uma carta muito específica da sua epistolografia, tanto que muitos autores recomendam ou encontram alguns indícios de que Paulo não teria escrito essa carta, pela forma como ele escreve de uma maneira muito mais particular. Porque ele está ali, segundo o que nos diz o livro Paulo e Estevão, pelo Espírito de Emmanuel,
ele está ali agora escrevendo aos seus irmãos em raça. E nessa condição ele se coloca mais isolado, menos influenciado por aqueles que o cercavam. E neste isolamento, ele verifica toda a história do povo hebreu e coloca com corpo e alma ali na carta aquilo que ele gostaria de passar ao povo hebreu. Por que ele passa esta informação, então, no capítulo 7, versículo 7? Porque o povo hebreu, ele foi um povo, uma das raças adâmicas, segundo o livro Caminho da Luz, e sendo uma das raças adâmicas, responsável também por espalhar o monoteísmo na terra, trouxe em privilégio de informação a ideia do Deus único e a ideia da salvação, pela fé, pela obediência a Deus. E trouxe também a possibilidade de estabelecer na terra o maior mandamento, de acordo com o Evangelho do Cristo. Mas, infelizmente, ao longo dos anos de história, este povo foi distorcendo a mensagem. E a grande maioria de seus adeptos, os judeus, na época de Jesus, comandados ainda ou influenciados pelo farisaísmo, estavam mais preocupados à letra do que ao espírito que ela representava. E por estarem preocupados às cotas exteriores de contribuição de sua fé, eles então começaram a fazer da exteriorização da fé um objeto de observação. De forma que quem estivesse fora dos cultos exteriores seria considerado impuro ou estaria ausente da sociedade, de alguma forma, não sendo mais integrado nas características do povo eleito por Deus. Esse separatismo que aparece no povo hebreu pode ser ainda levado ao futuro. Paulo traz essa mensagem para eles, de que os menores deveriam ser abençoados pelos maiores. E aqui os maiorais do futuro podem ser traduzidos nas diversas formas de espalhamento da verdade, cristã principalmente, mas especificamente em nós, os espíritas. Porque se Moisés, em seu momento, trouxe a característica, a informação da justiça, Jesus trouxe a lei do amor. O Espiritismo veio trazer como terceira revelação a verdade. E esta verdade agora é escancarada a todos os pontos, a todas as pessoas. Não existe agora nenhum tipo de ocultismo, nenhum tipo de mistério, nada a ser escondido. Tanto que o próprio Kardec, no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, que tem como título "Muito se pedirá àquele que muito recebeu", traz para nós a informação de que o Espiritismo é aquela revelação responsável por fazer com que toda a obra do Mestre, Jesus, que veio restabelecer as coisas na Terra ao seu momento, agora pode ser lida e compreendida por todos. Mas, infelizmente, nós ainda seres humanos, incapazes de reconhecer dentro de nós essas verdades, as deturpamos e as colocamos de acordo com as nossas conveniências. Tanto que Emmanuel coloca nessa mensagem que muitas vezes, quando conseguimos uma vantagem financeira, tornando-nos maiorais nesse sentido, ao invés de reconhecermos na riqueza a possibilidade de espalhar o bem, tornamos-nos avarentos. Se nós estamos na condição de, com maior conhecimento, adquirindo ali novas verdades que podem trazer revelações produtivas para a humanidade, tornamos-nos vaidosos. E se estamos com o poder em nossas mãos, para poder fazer com que os recursos materiais sejam agora distribuídos de forma mais uniforme, para que os mais necessitados venham a ser atingidos, nós nos tornamos orgulhosos. Assim também é a característica de nós hoje, ainda alheios ao que verdadeiramente a fé que promulgamos
deve nos arrastar. Levamo-nos muitas vezes pelos caminhos obscuros, conhecendo o que a fé nos coloca. A prática nem sempre está aliada à teoria que conhecemos. E nesse sentido, meus amigos, nos perdemos nos caminhos de nos tornarmos os maiorais. E esses maiorais ao reino de Deus. Não no sentido de que somos maiores, superiores, mas porque nos colocamos agora na condição dos menores. Agora nos fazemos mais frágeis, nos fazemos mais obscuros, se podemos dizer assim. Enquanto nós não nos humilharmos, nos diz a bem-aventurança, não seremos capazes de ter o reino de Deus dentro de nós. E esta humilhação não é perda de identidade, não é perda daquilo que já atingimos, não. É trazer àqueles menores do que nós uma possibilidade de crescimento. Então, vamos perguntar a nós mesmos, o que temos em abundância? É recurso material? É recurso intelectual? É recurso moral? De alguma forma somos dotados de alguma abundância, de alguma coisa que está a mais em nossas vidas e que os outros não possuem. Então levemos aos pobres, àqueles que não têm recursos materiais, recursos morais ou recursos intelectuais, aquilo que temos de melhor. Eis a verdadeira caridade, que novamente nos conclama a estarmos em espírito de fraternidade uns para com os outros. E lembremos sempre que Jesus desceu das alturas celestes, da sua condição de perfeição relativa, para se fazer igual a nós. E fez, em 3 anos de ministério, a mudança radical em todas as nossas vidas. E com certeza, por toda a eternidade. Que Jesus nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre. E até o próximo vídeo. Muita paz a todos.